A leitura que nós fizemos, todos nós lemos, com base em Gênesis capítulo 35 e os 15 versículos que nós lemos, eles narraram para nós o que aconteceu com o patriarca Jacó. Em tese, Jacó aqui se torna até uma figura mais reconhecida do que o próprio Abraão. Israel, ela se torna uma nação a partir de Jacó. Embora que a promessa já tinha sido feita a Abraão, a Isaque, mas Jacó, ele é tido em Israel, que ganha o seu próprio nome, a quem o Senhor Deus, abençoando a Jacó, muda-lhe o nome. Jacó, que significa usurpador, enganador, suplantador, agora passa a ser chamado de Israel, de meu povo. Glória a Deus. Era como se Deus estivesse dizendo o seguinte: ei, você pode ter sido enganador, suplantador, usurpador, mas agora você é meu. Diga para esse irmão que está perto de você: você pode ter sido displicente, iludido, enganador, sua família pode ter acontecido de maneira errada, mas agora Deus diz para você: você é meu e as coisas vão dar certo a partir de agora. As coisas começam a dar certo com Jacó a partir do encontro com Deus. Nós temos uma visão ampla, uma visão geral, uma cosmovisão especialmente ampliada no que diz respeito ao que Deus já havia preparado o seu povo para enfrentar. Nós estamos possivelmente na pior das gerações já passadas. Nós estamos naquela geração, como disse Jesus, como a geração nos dias de Noé, nos tempos de Sodoma e Gomorra. Escute isso. Qual eram os pecados de Sodoma e Gomorra? Eram os mesmos que essa geração está proliferando. Escute isso, que é forte, é claro. Enquanto nós não queremos estar com pessoas e não queremos estar desconfortáveis com pessoas e passamos até mesmo a achar normal as práticas, passamos até mesmo a nos conformar com isso, quem se afasta de nós é o Deus que é santo. Diga para esse irmão que está ao seu lado: quem você prefere? As criaturas ou o Criador? No capítulo 35 de Gênesis, Deus fala com Jacó e disse: Jacó, levanta-te e sobe a Betel. Betel significa casa de Deus, casa de adoração. Betel aqui era aquele lugar onde Jacó dormia e teve a visão de anjos subindo e descendo numa escada. Ele acorda e diz: quão terrível é este lugar, e eu não sabia. Porque aqui é a casa de Deus e a porta dos céus. Nós precisamos
Ouvir a voz de Deus, e em primeiro lugar, se nós queremos uma família no padrão de Deus, é ouvir a sua voz. O que Ele está dizendo? Vá até a casa de Deus, vá até onde você teve o encontro comigo, vá até o lugar consagrado, vá até o lugar onde você não vai ficar brigando, você não vai ficar questionando A ou B, você não vai ficar ridicularizado diante de seus filhos, diante da sua esposa, diante do seu marido, diante dos seus familiares. Nós vimos guerras dentro de casas, famílias se degladiando em nome de um posicionamento político, e não, esse não é o nosso papel, irmãos. O que eu estou dizendo aqui não é de Lula ou de Bolsonaro, eu estou dizendo aqui o quanto nós fracassamos, que ficamos olhando como baratas tontas, olhando para um lado e para o outro, querendo achar soluções, parâmetros, mas nós não vamos achar em nenhum outro nome, em nenhum outro homem, somente em Deus, somente olhando para Deus. E quando o povo está assim, Josué vai dizer, olha, escolham a quem sirvais. E é o que Deus está falando para nós essa noite. E aí, para com esse negócio de ficar servindo a Deus, quando chega lá fora, você serve ao mundo. Você serve a um pensamento político, a uma ideologia política, até mesmo encabrestamento sociológico. Não, isso não é de Deus. Você precisa se armar com a palavra. É a palavra que nos diz qual é o padrão que nós devemos seguir. É a palavra que nos ensina a vontade dele para nós, para mim como pai, como marido, como filho, para você como esposa, como mãe, como filha. Diga assim, a primeira coisa que Deus faz, Ele olha para nós caído e diz, levanta-te e vai a Betel. Vai para a casa de Deus. Vai para a casa de Deus. Nós precisamos se posicionar, mas não brigar, não discutir. Como no Salmo 37, que o salmista nos diz, ei, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja daqueles que praticam a iniquidade. Olha o que diz o versículo 2, porque cedo serão ceifados, e como a erva, e murcharão como a verdura. Mas qual é o conselho de Deus para nós? Confia e faze o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Levante as suas mãos, quem confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, para sempre, para sempre. Quem é o homem para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Diga, a minha casa é abençoada. Por quê? Porque eu ouvi a voz de Deus. Eu não fui para a casa do fulano nem do cicrano. Eu não fiquei olhando e observando a casa do outro. Eu fui para a casa de Deus. É lá que o Senhor me ensina como servir na minha casa. Aí Josué chega para o povo, no capítulo 24, versículo 15, ele diz, ei, escolham agora a quem vocês devem servir. Se é à esquerda ou se é à direita. Se vocês são massa de manobra de um movimento político, de um lado ou do outro, diga para esse irmão, diga, não seja massa de manobra. Ou por um lado, ou por um outro. Escolha a quem sirvais. Choramandarebiasai, lamanchoriasai abiahá. Se vocês vão ficar continuando do jeito que os seus pais fizeram, isso aqui não é de hoje não, não é de 4 anos atrás não, é de mais tempo para trás. A igreja foi começando devagarzinho,
Isso não é culpa dessa geração, não. Isso já foi introduzido. Então Josué está dizendo, ei, escolham. Vamos parar logo com esse negócio. Se vocês não estancarem essa torneira de corrupção entrando no meio da igreja, se vocês não resolverem servir a Deus de verdade, então vocês escolham a quem devem servir, se é o Deus de vossos pais, ou então o Deus daqueles que já morreram. É dos amorreus, mas eu quero fazer essa ambiguidade. Em cuja terra habitais, diga assim, nós somos da terra. Nós somos da terra, habitamos na terra, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e o Senhor não é da terra, o Senhor é do céu, o Senhor está entronizado, o Senhor é o Pai. O Senhor é o Pai, o Senhor é o Pai. Levante as duas mãos e comece a adorar e dizer, Senhor, me ajuda a não servir aquilo que é da terra, eu quero servir ao Pai que está no céu. Jacó reúne a sua família e todos os que ali estavam. O versículo 2 do 35. Ele está dizendo, olha, tira esses deuses que há no meio de vós. Pessoas que não concordam com as práticas, mas são amigos de pessoas que praticam as práticas abomináveis ao Senhor. A luz não tem comunhão com as trevas. Você não pode, nem deve, nem nós temos o direito de reprimir quem quer que seja, de violentar, ou de espraguejar, ou de amaldiçoar quem quer que seja, mas nós podemos limitar que tipo de comunhão nós teremos com essas pessoas. Nós, a luz, não pode ter comunhão com as trevas, ou as trevas tomam a luminosidade da luz, ou então a luz tem que alumiar as trevas. Ei, o que você prefere, ficar em trevas ou levar a luz? Purificai-vos. Eu tenho dito e muitas mensagens, e eu me lembro de talvez uns 10 anos, todo pregador dizia, há uma igreja invisível, e essa igreja ela será arrebatada. E aquilo todo mundo dava glória a Deus. Não é igreja institucional, não é igreja que tem uma placa na frente, não é uma igreja que você está podendo perceber, não. É uma igreja invisível. Essa é a igreja imaculada, é a igreja santa. Que conversa é essa? Essa igreja invisível, ela é mundana, ela é desse mundo. A igreja que é imaculada, que tem a fé como sua base, como sua regra de fé, e tem a palavra de Deus, ela não consegue ficar transparente no mundo, ela é percebida, ela logo se vê de longe. Você vê de longe um pai que serve a Deus e um pai que não serve. Você vê de longe uma mãe que serve a Deus e uma mãe que não serve a Deus. Uma mãe que puxa o filho para si como fosse seu. Diga assim, os filhos não são nossos, são de Deus. Quando a Bíblia diz assim, os filhos são a herança do Senhor, de quem é a herança, irmão? De quem é a herança? A gente entende atrapalhado. Muita gente entende, Deus me deu, isso aqui é a minha herança, pastor. Não, Deus não está dizendo, não está escrito que o filho é sua herança. Está dizendo que o filho é a herança do Senhor. Ele nos deu para que a gente ensine, para que a gente cuide,
A parábola dos talentos Deus colocou nas mãos. Isso aqui pode representar os filhos. A uns ele deu 5 filhos, a outros deu 3 filhos, a outros deu só um filho. E geralmente aquele que tem só um filho é aquele que guarda ele, que é mais dengado, é aquele que é mais paparicado, e você enrola ele, esconde ele, faz tudo por ele. Quando tem mais 5 filhos, você não tem besteira com ele. Mas quando é só um, é aquele homem que enterra, que esconde, que guarda, que diz: não vai casar não, vai ficar sempre no meu colo, vai sempre ser minha... E o que tem acontecido é justamente isso, quando as pessoas não têm, mas tiveram um trauma, porque não foram ensinadas, não foram educadas, não tiveram a nossa atenção. E nós precisamos sermos atenciosos. Ele vai dizer: purificai-vos. Depois Deus diz: tira os deuses estranhos. Depois ele diz: tira o que há no meio de vós. Não tenha negócio com eles. Purificai-vos. A purificação, irmãos, é algo que é radical. A raiz está aqui. Nós precisamos estar enraizados na palavra de Deus. É os fundamentos da palavra de Deus. É o alicerce da palavra de Deus. E importa que nós obedeçamos a Deus do que aos homens. Os homens, mesmo que eles vão e sejam desobedientes e queiram e usufruam dos prazeres do mundo, da terra, eles não têm a ver com aquilo que Deus estabeleceu como padrão para a nossa vida. Então não é o que o pastor Josiel pensa, o que ele quer que você acredite. É o que Deus pensa, é o que Deus quer. A rede, você fica preso ao mundo, você fica preso ao conceito do mundo, porque você quer ser bonzinho, você quer ser mais amoroso e mais misericordioso do que Deus. Mas observa o que Deus diz para nós. Abra lá a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Ele está dizendo: eu sou um Deus fiel. O que Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 37, 1, 2, 3. Quem está dizendo isso, meu irmão? Quem está dizendo isso? Sou eu, pastor Josiel? Vai ficar com raiva de mim? É Jesus que está dizendo, e é a palavra de Deus que está dizendo aqui, ó. Aqui está a raiz, aqui está o alicerce, aqui está o fundamento, aqui está a rocha que nós devemos estar firmados nela. Agora, continuando, ele diz: olha, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Não existe algo mais angustiante quando você vê a sua família destruída. A sua família não tem jeito. Jacó foi dessa maneira. Jacó, ele roubou a bênção do seu irmão. Jacó, ele enganou seu pai. Não teve a oportunidade de pedir perdão ao seu pai. Jacó fez tudo errado. Mas Deus, diga Deus, não desistiu de Jacó. Diga Deus, não desistiu de Jacó. Deus não desiste de Jacó. Mesmo na sua angústia. E muitos de nós nos tornamos Jacós, servindo a Deus e ao mundo, querendo achar na palavra de Deus alguma resposta, ou alguma
porta, alguma brecha, alguma emenda, assim como os advogados acham na Constituição, mas eles não conseguem achar uma emenda na Bíblia, porque ela não tem brecha, ela não é feita de retalho, ela não é feita por homens, ela não é feita por uma equipe de pessoas, e cada um fala uma coisa, outro fala outra. Ela é inspirada, ela é a voz de Deus, a Escritura é divinamente inspirada, e tudo dela é proveitoso para redarguir, para ensinar, para corrigir e fazer com que os seres humanos sejam perfeitos. E aqui ele fala claramente. Observe também nesse contexto: e que foi comigo no caminho que tenho andado. Por onde você está andando? Está certo? Está errado, não está? Mas se você está ouvindo essa palavra essa noite, é porque Deus não saiu, Deus não te deixou. Eu acho incrível quando Davi, dos seus pecados mais horríveis, e quando ele é denunciado pelo profeta, então ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Põe aí o texto que é mais incrível ainda, vamos ler? O versículo 11. Opa, volta aí, vamos de novo. Mesmo Davi errado, mas o Espírito Santo ainda estava mantendo ele, não estava? Estava mantendo ele ou não? Às vezes nós achamos o seguinte: rapaz, se eu tropecei aqui, o Espírito Santo já saiu de mim. E alguém chega e aconselha, fala a palavra, lhe abraça, você sente a presença de Deus, mas está convicto que o Espírito Santo desistiu de você. Ei, diga para esse irmão, pega na mão dele aí, em nome de Jesus, na mão dela, e diz assim: se você está ouvindo isso, é porque o Espírito Santo ainda não te abandonou. Se você está tendo a oportunidade de ouvir a voz de Deus, é porque o Espírito Santo, mesmo onde você andou, mesmo no afastamento onde você foi, mas o Espírito Santo não desistiu de você. O pastor Estevão Ângelo de Souza, ele disse uma coisa: olha, nesse tempo de pastoreio, eu tenho visto Jesus batizando com o Espírito Santo quem eu não tenho coragem de batizar nas águas. Entende aí o negócio? Diga assim: o Espírito Santo, ele é Deus. Se ele quiser abençoar Jacó, ele vai abençoar Jacó. Diga assim: Deus quis te abençoar. Em nome de Jesus, seja abençoado. Não importa o Jacó que você foi, o tempo de Jacó que você andou perambulando e tentando e perguntando e duvidando e questionando e blasfemando até mesmo de Deus, mas Deus ainda continua dizendo: eu não desisti de você. Você foi, andou e foi usurpador, mas vai ficar marcado na coxa, vai ter que lutar, mas a promessa que eu fiz a teu pai Abraão, a Isaque, eu sou fiel para cumprir. E o salmista vai dizer no Salmo 22 e no versículo 27, olha a consideração desse mesmo salmista. Olha, vamos lá todos lendo. Vamos lá, Salmo 68 e 6.
Salmos 96, versículo 7, vamos lá. Levanta as mãos, esse aqui é forte. Vamos lá? Oh, glória. Salmo 105, versículo 8. Você pode glorificar o nome do Senhor, porque o Deus fiel com Jacó, Ele é fiel com o irmão Antônio, com a irmã Maria. Levante as mãos para glorificar o nome de Jesus. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Bendito seja o nome do Senhor. E quando ele começou, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Oh glória, oh glória, bendito seja o nome do Senhor. É necessário, meus irmãos, que nós tenhamos este entendimento. Mateus capítulo 13, versículo 52. O que Jesus diz a respeito? E ele disse-lhes: irmãos, com isso aqui, eu entendi que muitos pais só querem dar coisas novas, e as velhas eles enterraram, dizendo, não, isso aqui é radical, isso aqui é fundamentalismo, isso aqui é outra coisa, eu vou deixar as velhas para lá. E ele vai dizer, o escriba, o homem instruído, o homem que busca entender, o homem que se aplica à palavra e que esmiuça a palavra de Deus, ele faz-se semelhante. E o pai de família tira do seu tesouro as coisas novas, mas não deixa de dar as coisas velhas. Ele aprendeu, ei, meu pai me ensinou isso aqui e ele estava certo. Tem filho agora que quer ensinar os pais. Pai, você é muito quadrado, muito retrógrado, você não sabe, o mundo mudou, o mundo está moderno, isso aí é mentira, isso aqui não existe, olha só como é assim. Ei, o pai de família, ele é instruído, diga para esse irmão que está perto de você, o pai de família, ele não se deixa levar, ele usa as coisas novas, mas as velhas não saem também não. Amém? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Já foi o tempo. Vamos lá? Mas se alguém Paulo está dizendo para Timóteo cuidar das viúvas, cuidar das mulheres que precisam de ajuda. Havia filhos que desprezavam as mães, porque era um trabalho dos pais. E aí existiam muitos que estavam ingressando no ministério e deixando suas mães, deixando suas famílias e querendo viver a vida. E ele vai dizer, ei Timóteo, esse pessoal aí que vive na igreja, mas não tem cuidado com a sua família, eles são muito piores do que os incrédulos que estão lá fora. Diga assim, misericórdia. Diga assim, para mim estar na igreja. Diga mais forte, para mim estar na igreja. Para mim estar adorando a Deus. Diga assim, eu já fiz meu dever de casa. É assim que nós ensinamos os nossos filhos, né? Você só vai sair, você só vai brincar depois de fazer o dever de casa. Pergunta a esse irmão, você já fez o seu dever de casa hoje? Ou está aqui pensando que é solteiro, ou está aqui pensando que é solteira, ou está aqui pensando que não tem pai nem mãe. Se tiver alguém dessa natureza, ele está dizendo, negou a fé. Diga assim, bem baixinho para esse irmão, com os olhos arregalados para ele, diz assim, não é tu não, né? Hebreus capítulo 11, versículo 7. Vamos lá? 1, 2, 3. Pela fé. Oh, glória. Quem já foi avisado aqui?
Quem já foi avisado. A nossa diferença é porque Noé não viu, mas quem já viu? Quem já viu as coisas acontecerem? Você viu. Você nem só foi avisado, porque naquela geração ele falou que havia chuva e ele nunca tinha visto chuva. Mas quando ele ouviu o aviso, ele preparou a arca. E não é só preparar a sua casa, a sua família. Não é só dar atenção à sua casa, ensinar os seus filhos. É condenar o mundo. É condenar o mundo. Olha o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 2. O ensinamento que João, o evangelista, ele vai dizer para nós pais. Vamos ler com mais força, que eu estou terminando. Olha o 14. Olha o 15, o que é que ele escreve? O versículo 16. Quem faz a vontade de Deus se levanta. Fica de pé, dá um brado de glória ao Senhor. Levante as suas mãos em o nome de Jesus. Quem conhece o pai da família, quem conhece o pai da família, quem conhece o pai da família. Oh, Jesus ressuscitado, grande é. Comigo, ó meu. Levante as mãos e peça ao Senhor. Fazer a tua vontade. Quero ter-te mais poder. A última estrofe, vamos agradecer. Quero, ó Deus, agradecer. Ó Deus. Quem tem o Espírito Santo para lhe consolar, para lhe confortar, para lhe revestir, para lhe proteger, aleluia. Levante suas mãos e declare: o real consolador, pra fazer a tua vontade. Quero ter-te mais poder. Dá-me a tua santidade. Levante as suas mãos e faça esta oração. Senhor, eu quero viver para ti.
A minha casa, a minha família é no teu padrão, é o que o Senhor estabeleceu, é o que o Senhor ensinou ao pai Abraão, ao nosso pai Isaac e Jacó. Como o Senhor foi com Moisés, fiel na sua casa, também o Senhor é fiel com seu Filho, Jesus Cristo, e a tua casa somos nós. Faça-se a tua vontade em nossa mente, Senhor. Nos instrui conforme a luz da tua palavra. Senhor, nós queremos nos elevar, nós queremos habitar na luz. Nós não queremos ter comunhão com as trevas, nós não queremos comungar com o erro, com o pecado, com as abominações. Senhor, nos dê sabedoria. Nos dê graça, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, nos apresentar a Ti de forma agradável, pura, santa. Agrada-te do Pai que eu sou, do marido que eu sou, da mulher que esta irmã é, da esposa, da mãe, da filha, do filho. Agrada-te, Senhor, de nós. Senhor, mesmo nós sendo Jacós, mesmo nós tendo andado por caminhos tortuosos, mesmo nós tendo desobedecido a tua palavra, tentado do nosso jeito, um jeitinho brasileiro, mas o Senhor não desistiu. Até aqui o Senhor nos ajuda, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido o nosso Deus, sendo refúgio, fortaleza e socorro na hora da angústia. Salva, Senhor, as famílias. Salva-nos, Senhor, esconde-nos debaixo das tuas asas, debaixo da tua potente mão, esconde-nos do maligno. Ó Senhor, que vivamos para te agradar, que vivamos, Senhor, à luz da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, para andarmos no teu caminho, e a luz para a nossa estrada, para a nossa caminhada. Aponta para o destino que nós vamos chegar. Senhor, nós não queremos perecer como o mundo, nós não queremos ter o mesmo fim dos desobedientes, nós não queremos ter o mesmo fim daqueles que se inflamaram, daqueles que escolheram seus desejos, mas nós queremos, Senhor, chegar na Canaã celestial, nós queremos chegar na terra da luz, na Jerusalém celestial. Da graça, Senhor, tira o coração de pedra, aquele que se fechou para comunhão com teu Espírito e tem introduzido comunhão com o mundo, comunhão nos relacionamentos, com comunhão, Senhor, com as criaturas e não contigo, Criador, que não errou quando criou o homem, quando criou a mulher, quando estabeleceu a família, quando estabeleceu ordem para o pai, ordem para a mãe, ordem para o filho, ordem para a filha, ordem para os gêneros. O Senhor nos fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Pai, abençoa esta igreja, abençoa todas as famílias que estão representadas aqui nesta noite.
com a tua bênção. Assim, Senhor, eu oro como teu ministro, como sacerdote estabelecido nesta casa. Em o nome de Jesus, eu abençoo estas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem recebe, diga amém. E eu quero também que a minha família seja no padrão de Deus. Não é no meu padrão, mas é no padrão de Deus. Não é o padrão do sistema globalizado. Não é no padrão da filosofia, dos argumentos persuasivos desta geração, que tentam calar a luz da palavra de Deus, tentam descontextualizá-la, tentam fragmentá-la, mas a palavra de Deus permanece para sempre, e todo aquele que ama a palavra de Deus e a obedece, também faz a sua vontade, permanece para sempre. Quem pode levantar a sua mão para o céu e aplaudir o nome do Senhor nosso Deus? Obrigado, Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação, a convicção e o poder do Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Quem recebe, crê, diga amém.